Se fizer amor todo dia, não passará fome, sussurrou o milionário à gorda. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. Helena Almeida abriu os olhos para mais um amanhecer implacável no interior do Alentejo. O sol nem havia despontado completamente no horizonte, mas o calor já se insinuava como uma promessa de tormento. A herdade Recanto, que um dia fora o orgulho da família, hoje era apenas o fantasma de uma prosperidade que se esvaíra como água em terra seca. 7 anos de seca haviam transformado os pastos verdejantes em um tapete amarelado e triste. O gado, outrora numeroso, reduzia-se a meia dúzia de reses magras e desesperadas, tão famintas quanto a própria dona da terra. Helena arrastou-se da cama com o corpo dolorido. Aos 32 anos, sentia-se como se carregasse o peso de uma vida muito mais longa. Seus cabelos castanhos, antes brilhantes, agora eram cortados rentes aos ombros por praticidade. As mãos, calejadas pelo trabalho árduo, tremiam levemente enquanto ela acendia o fogão a lenha para preparar um café ralo, a última reserva que lhe restava. Parada diante da janela da cozinha, observou a vastidão da terra que herdara de seu pai. O celeiro, antes repleto de grãos e feno, estava praticamente vazio. As cercas caíam aos pedaços e a tinta da casa principal descascava como uma pele velha. Todo dia ela se perguntava quanto tempo mais suportaria antes que tudo desmoronasse. A única coisa que a mantinha firme era a memória de seu pai dizendo: "Essa terra tem o coração de ouro, filha. Mesmo quando parece morta, ela só está esperando para florescer de novo." Mas agora o coração dourado da herdade parecia ter parado de bater definitivamente. As dívidas se acumulavam em uma pilha de papéis sobre a mesa da sala. O Banco Regional ameaçava executar a hipoteca. Os funcionários, um a um, haviam partido em busca de trabalho em outras herdades. Restara apenas Dona Rosa, a cozinheira que estava com a família desde antes de Helena nascer e que se recusava a abandonar o barco, mesmo sem receber salário há meses. "Menina, você precisa aceitar a oferta do Dr. Ricardo. Ele é um homem poderoso, vai salvar a herdade", Dona Rosa dizia sempre, referindo-se ao herdadeiro vizinho, o maior latifundiário da região. Ricardo Matos e seus olhos de falcão. Helena estremeceu só de pensar. Aos 55 anos, viúvo e sem filhos, o homem havia expandido suas terras engolindo, uma a uma, as propriedades vizinhas que sucumbiam à crise. Seus métodos eram conhecidos: empréstimos a juros altos, pressão constante e, finalmente, a proposta final, geralmente direcionada às viúvas ou herdeiras solitárias como Helena. "A oferta continua de pé", ele dissera em sua última visita, 2 semanas atrás. "Você se casa comigo, mantém o nome da herdade e eu pago todas as dívidas. A Recanto se junta às minhas terras e todos saem ganhando." Helena havia recusado, como das outras vezes, mas agora, com a notificação de execução da hipoteca em suas mãos, a proposta de Ricardo começava a parecer o único caminho possível. Casamento. A palavra soava amarga em sua mente. Não era assim que ela havia imaginado sua vida. Não depois de Pedro. O nome que ela evitava pronunciar até em pensamento surgiu como uma ferida que se reabre. Pedro Silva. O homem que havia partido há 5 anos sem olhar para trás. O homem que a deixara grávida e sozinha, apenas para que ela perdesse o bebê 3 meses depois, em meio à dor do abandono. O filho que teria sido a continuação da linhagem dos Almeida na herdade. O filho que nunca chegou a conhecer o próprio pai. Helena balançou a cabeça, afastando as lembranças como quem espanta moscas. Não havia tempo para fantasmas do passado. Tinha uma herdade para manter, mesmo que por mais alguns dias apenas.
Ajeitou a camisa de flanela dentro da calça jeans surrada, amarrou as botas e saiu para o trabalho diário. O sol já castigava quando ela terminou de alimentar as poucas galinhas que ainda punham ovos esporadicamente. A vaca prenha, sua última esperança de recomeço, lambia sal na palma de sua mão com a língua áspera. "Aguenta firme, Estrela", ela sussurrou, acariciando o focinho do animal. "Esse bezerro vai ser nosso milagre." Foi quando ouviu o som de cascos ao longe. Um cavaleiro solitário se aproximava pela estrada de terra que cortava a propriedade. Helena protegeu os olhos do sol com a mão em concha, tentando identificar o visitante. Não era Ricardo, cujo porte corpulento era inconfundível mesmo à distância. Este homem era mais magro, mais ágil sobre o cavalo. À medida que a figura se aproximava, o coração de Helena disparou em seu peito como um animal acuado. Aquele jeito de montar, aquela postura... Não podia ser. 5 anos haviam se passado, mas seu corpo reconheceu Pedro antes mesmo que sua mente aceitasse a realidade. Ele desmontou a alguns metros da casa, amarrando o cavalo a um mourão. Estava mais magro do que Helena se lembrava, o rosto curtido pelo sol e marcado por linhas que não existiam antes. A barba por fazer e os cabelos mais longos lhe davam um ar selvagem. Seus olhos, porém, continuavam os mesmos, aquele azul profundo que sempre a fizera pensar no céu após uma tempestade. "Helena", ele disse simplesmente, como se 5 anos não tivessem se passado, como se não houvesse um abismo entre eles. Ela sentiu o sangue fugir de seu rosto, apenas para retornar em uma onda de calor, raiva, mágoa, um turbilhão de emoções que a deixou momentaneamente sem palavras. "O que você está fazendo aqui?" conseguiu finalmente dizer, a voz saindo mais frágil do que gostaria. "Voltei", Pedro respondeu, dando um passo em sua direção. Precisava voltar. Helena recuou instintivamente. Precisava? Depois de 5 anos? Depois de tudo o que aconteceu? As palavras saíram como pedras duras e afiadas. "Sei que não tenho direito de aparecer assim", ele disse, parando onde estava. Seus olhos percorreram a herdade, notando o estado de abandono. "Mas quando soube da situação... Quem te contou?" Helena o interrompeu, cruzando os braços defensivamente. "Encontrei João Santos em Lisboa. Ele mencionou que a Recanto estava à beira da falência." Pedro passou a mão pelos cabelos, em um gesto que ela conhecia bem, um sinal de nervosismo que ele nunca conseguira controlar. Disse que Ricardo Matos estava prestes a tomar conta de tudo. O nome de Ricardo entre eles pareceu materializar uma presença invisível. Helena desviou o olhar, incapaz de sustentar aqueles olhos azuis que pareciam perfurar sua alma. "A herdade é minha responsabilidade agora. Meu pai morreu há 2 anos", ela disse, a voz mais firme. "E diferente de você, não abandono o que é meu." A dor cruzou o rosto de Pedro como um relâmpago. "Sinto muito por seu pai. Ele era um bom homem." "Não fale dele. Você perdeu esse direito quando partiu sem olhar para trás." Um silêncio pesado caiu entre eles. Ao longe, um gavião cortou o céu com seu grito agudo, como se pontuasse o momento. "Helena, sei que não mereço nada de você", Pedro finalmente disse. "Mas vim para ajudar. Tenho conhecimentos, tenho... recursos agora. Posso salvar a herdade." Ela riu, um som amargo que não continha nenhuma alegria. "Salvar? Você? A mesma pessoa que a abandonou quando mais precisava?" O rosto dele endureceu por um instante, para depois suavizar em algo próximo da derrota. "Eu mereci isso. Mereci cada palavra. Mas não estou aqui por mim. Estou aqui pela Recanto. A Recanto não precisa de você." Helena mentiu, sabendo que a herdade estava à beira do colapso. "Precisa sim. E você sabe disso." Ele olhou ao redor novamente como se calculasse o estrago. "Deixe-me ficar. Vou trabalhar. Não peço nada em troca."
Helena sentiu o peito apertar. Parte dela queria gritar para que ele fosse embora, que voltasse para o buraco de onde tinha saído. Mas outra parte, uma parte que ela odiava neste momento, reconhecia que precisava de ajuda. Qualquer ajuda. Pode ficar no celeiro, ela disse finalmente a contragosto. Mas isso não significa nada. Não significa que está perdoado ou que confio em você. Significa apenas que precisamos de mãos para trabalhar. O alívio no rosto dele foi quase palpável. Obrigado. É mais do que mereço. Sim, é mais do que você merece, ela retrucou, virando-lhe as costas e caminhando em direção à casa. Dona Rosa os observava da varanda, os olhos arregalados de surpresa ao reconhecer Pedro. Helena passou por ela sem dizer uma palavra, entrando na casa como um furacão. Meu Deus do céu! A velha cozinheira murmurou, fazendo o sinal da cruz. Os mortos estão voltando. Pedro pegou sua mochila surrada e um saco de lona amarrado à sela do cavalo. Boa tarde, Dona Rosa. A senhora não mudou nada. Mas você mudou, rapaz. Está parecendo que viu o diabo de perto. Ele sorriu sem alegria. Talvez tenha visto. Ela sofreu muito, sabia? Quando você foi embora. E depois com o bebê? A expressão de Pedro mudou instantaneamente. Que bebê! Dona Rosa cobriu a boca com a mão, percebendo tarde demais o que havia dito. Melhor perguntar para ela, murmurou antes de se retirar para a cozinha. Pedro ficou parado no terreiro, o peso daquela revelação curvando seus ombros como uma carga invisível. Um bebê. Seu bebê. E ele não sabia de nada. No celeiro, ele acomodou suas poucas posses em um canto, sobre a palha fresca. As paredes de madeira tinham rachaduras, por onde o sol entrava em feixes dourados, iluminando a poeira suspensa no ar. Este lugar, que um dia fora o símbolo da prosperidade da herdade, agora estava praticamente vazio. Restavam apenas algumas ferramentas enferrujadas e montes de feno ressecado. Pedro abriu o saco de lona e retirou de dentro uma gaita. O instrumento, velho e arranhado, havia sido seu companheiro nas longas noites solitárias nas montanhas. Levou-o aos lábios e soprou uma melodia triste, deixando que as notas se perdessem entre as frestas da madeira. Da janela da casa, Helena ouviu a música e sentiu os olhos arderem. Aquela mesma gaita que Pedro tocava nas noites estreladas, quando estendiam uma manta no terreiro e sonhavam com o futuro. Um futuro que nunca chegou a existir. Por que ele voltou agora? Perguntou a Dona Rosa, que preparava um caldo ralo para o jantar. Quem sabe foram os anjos que mandaram. A velha respondeu, mexendo a panela. A herdade precisa de um homem. Eu cuidei dela sozinha por 5 anos. E fez o melhor que pôde, menina. Mas olhe ao redor, estamos a um passo de perder tudo. Dona Rosa deixou a colher de pau sobre o fogão e segurou as mãos de Helena entre as suas, ásperas e marcadas pelo tempo. Sei que ele te magoou, mas às vezes Deus trabalha de formas misteriosas. Helena soltou as mãos da velha senhora e se afastou, incapaz de lidar com mais essa confusão em sua mente. 5 anos construindo muros ao redor do coração, e bastou vê-lo novamente para sentir todas as fundações tremerem. No dia seguinte, Pedro começou a trabalhar antes mesmo do sol nascer. Helena o encontrou consertando a cerca do curral, os músculos das costas ondulando sob a camisa encharcada de suor. Ele havia encontrado ferramentas no depósito e já substituíra vários mourões apodrecidos. Não precisa fazer isso, ela disse, parando a alguns metros de distância. Ele se virou, enxugando a testa com o antebraço. Precisa sim. Essa cerca não vai aguentar mais uma estação de chuvas. Se é que teremos uma estação de chuvas, ela respondeu, olhando para o céu impiedosamente azul. Pedro largou o martelo e se aproximou dela, mantendo ainda uma distância respeitosa. Helena, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre o bebê. Ela congelou, o rosto empalidecendo visivelmente. Dona Rosa e sua boca grande, murmurou. Por que não me contou? Contar o quê?
Que estava grávida? De um homem que desapareceu sem deixar endereço? Que perdeu o bebê aos 4 meses porque o corpo não aguentou o estresse e a dor do abandono? As palavras saíram como farpas, afiadas pela mágoa guardada por tanto tempo. Pedro fechou os olhos, como se cada palavra fosse um golpe físico. Eu não sabia. Claro que não sabia. Você não estava aqui. Se eu soubesse... Se soubesse o quê? Teria voltado? Teria ficado? Helena riu, amarga. Não minta para si mesmo, Pedro. Você escolheu ir embora. Escolhi porque precisava ir, ele disse, a voz baixa, mas firme. Depois que seu pai me expulsou... Meu pai não te expulsou. Ela o interrompeu. Ele apenas pediu tempo. Tempo para você provar que era mais do que um veterinário sem tostão, que podia cuidar de mim e da herdade. Mas você não quis esperar. Você escolheu seu orgulho ao invés de nós. Pedro engoliu em seco, incapaz de negar a verdade naquelas palavras. Eu era jovem e estúpido. E estava com medo. Medo de quê? De não ser suficiente. De falhar com você e com seu pai. De ver nos olhos dele a confirmação do que meu próprio pai sempre disse. Que eu nunca seria nada. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Conhecia bem a história da infância difícil de Pedro, criado por um pai alcoólatra que o espancava e humilhava constantemente. Então você decidiu que era melhor simplesmente desistir? Sem lutar? Sem me dar uma chance de lutar ao seu lado? Achei que estaria te libertando, ele disse quase em um sussurro, que você merecia alguém melhor. Não era seu direito decidir isso por mim, Helena respondeu, a voz finalmente quebrando. Nunca foi. Um momento de silêncio pesado se instalou entre eles, carregado de palavras não ditas e sentimentos guardados por demasiado tempo. Vou embora se você quiser, Pedro finalmente disse. Se a minha presença causa mais dor do que ajuda, parto hoje mesmo. Helena queria dizer sim. Queria mandá-lo embora. Voltar para a sua vida solitária, onde ao menos a dor era conhecida e administrável. Mas algo a impediu. Talvez fosse o desespero da situação da herdade. Talvez fosse algo mais profundo, que ela não estava pronta para reconhecer. Termine a cerca. Foi tudo o que disse antes de se afastar. Nos dias que se seguiram, um acordo tácito se estabeleceu entre eles. Pedro trabalhava do amanhecer ao anoitecer, consertando cercas, reformando o telhado do celeiro, alimentando e cuidando dos poucos animais que restavam. Helena seguia sua rotina, mantendo distância, mas observando, quase contra a vontade, a transformação gradual da herdade. 2 semanas depois da chegada de Pedro, a carta chegou. Um envelope oficial do Banco Regional com a notificação que Helena temia. A execução da hipoteca estava marcada para o fim do mês. Restavam apenas 10 dias para que ela quitasse a dívida, ou a herdade recanto iria a leilão. Helena estava sentada nos degraus da varanda, o papel tremendo em suas mãos, quando Ricardo Matos chegou. O jipe importado levantou uma nuvem de poeira ao parar no terreiro. O herdadeiro desceu do veículo, ajustando o chapéu panamá sobre os cabelos grisalhos. Boa tarde, Helena. Ele cumprimentou com aquela falsa cordialidade que sempre a deixava desconfortável. Seus olhos pequenos e astutos varreram a propriedade, notando os reparos recentes. Vejo que andou fazendo melhorias, mas receio que seja tarde demais. Helena se levantou instintivamente, endireitando a postura. O que quer, Ricardo? Vim fazer uma última oferta. Ele se aproximou, seu perfume caro se misturando ao cheiro de terra seca. Acabo de adquirir sua dívida junto ao banco. O quê? O choque a fez recuar um passo. Um investimento interessante. Ricardo sorriu, os dentes brancos demais contra a pele bronzeada. Agora, em vez de ir a leilão, a herdade pode ser sua, ou melhor, nossa. Não entendo. É simples, querida. Casa-se comigo como venho propondo há meses e rasgo esses papéis. A recanto permanece sua.
Ou melhor, nossa. Caso contrário, ele deixou a frase no ar, o significado claro demais para precisar ser completado. Helena sentiu o estômago revirar. E se eu conseguir o dinheiro? Se pagar a dívida? Ricardo riu, um som que lembrava o grasnido de um corvo. E onde você conseguiria quase €500.000 em 10 dias, Helena? Ambos sabemos que é impossível. Ele se aproximou mais, tocando de leve o rosto dela com dedos frios. Não complique as coisas. Sabe que posso ser um bom marido. Terá tudo o que quiser. Menos a minha liberdade, ela respondeu, afastando-se do toque dele. Liberdade? Ricardo abriu os braços, indicando a herdade deteriorada. Isso é liberdade para você? Viver na miséria? Prestes a perder tudo o que seu pai construiu? As palavras atingiram Helena como um soco. A menção a seu pai, a ameaça, velada de perder o legado da família, eram golpes certeiros em seus pontos mais vulneráveis. Vou lhe dar mais alguns dias para pensar, Ricardo disse, ajustando as luvas de couro. Mas não espere demais. Minha paciência tem limites. Ele se virou para partir, mas parou ao ver uma figura surgindo do celeiro. Pedro caminhava em sua direção, a expressão fechada, o corpo tenso como o de um predador prestes a atacar. Ora, ora, Ricardo murmurou, o sorriso se transformando em uma linha dura. O filho pródigo retornou. Ricardo. Pedro cumprimentou secamente. Pedro Silva. Pensei que tinha morrido em algum buraco. Lamento desapontá-lo. Os dois homens se mediram por um momento, a hostilidade palpável no ar entre eles. Helena conhecia a história. Ricardo nunca escondera seu desprezo por Pedro, considerando-o um aproveitador interessado apenas na fortuna dos Almeida. Veio tarde demais, rapaz, Ricardo finalmente disse. A Recanto já tem dono. Pelo que vejo, ainda é propriedade da família Almeida. Pedro respondeu, os olhos fixos nos do outro homem. Por enquanto, Ricardo se voltou para Helena, ignorando deliberadamente Pedro. Pense na minha oferta, querida. É a única saída. Com isso, ele retornou ao jipe e partiu, deixando uma nuvem de poeira e tensão para trás. Que oferta? Pedro perguntou assim que o veículo desapareceu na estrada. Helena hesitou por um momento. Não é da sua conta. Se envolve a herdade, é da minha conta também. Ele deu um passo em sua direção, a expressão suavizando. Helena, deixe-me ajudar. Como? Você tem quase €500.000 escondido naquela mochila surrada? A expressão de Pedro mudou sutilmente, algo que ela não conseguiu decifrar. Talvez não tenha €500.000, mas tenho uma ideia. Confie em mim, apenas desta vez. Confiar em você? Helena sentiu a raiva ressurgir. Da última vez que confiei em você, fiquei sozinha, grávida e abandonada. O golpe atingiu Pedro em cheio. Ele baixou os olhos, visivelmente abalado. Eu mereço isso, mas a herdade não merece ser engolida por alguém como Ricardo. Seu pai não merece isso. A menção ao pai, pela segunda vez naquele dia, fez com que a emoção finalmente rompesse as barreiras cuidadosamente construídas. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. O que você quer de mim, Pedro? O que realmente veio fazer aqui? Vim corrigir meus erros, ele respondeu simplesmente. Ou pelo menos tentar. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho e dourado. As sombras se alongavam no terreiro da herdade como dedos escuros, apontando para um futuro incerto. 3 dias, Helena finalmente disse. Você tem 3 dias para me mostrar esse seu plano milagroso. Depois disso, tomarei minha decisão sobre a proposta de Ricardo. Pedro assentiu, o alívio visível em seu rosto. 3 dias é o suficiente. Enquanto ele se afastava em direção ao celeiro, Helena permaneceu na varanda, observando o céu em chamas do entardecer. Uma parte dela,
talvez a mais fraca, talvez a mais sensata, queria acreditar que Pedro realmente tinha um plano, que ele realmente havia retornado para corrigir seus erros, que alguma coisa boa poderia surgir de tanto sofrimento. A outra parte, porém, a alertava para se preparar para mais uma decepção. Para o inevitável momento em que ele partiria novamente, deixando para trás apenas o eco vazio de promessas não cumpridas. Naquela noite, enquanto Dona Rosa preparava um jantar simples com os poucos suprimentos que restavam na despensa, Helena permaneceu sentada à mesa da cozinha, a cabeça repleta de pensamentos conflitantes. Do celeiro, o som melancólico da gaita de Pedro se elevava na noite, como um lamento por tudo o que poderia ter sido, e nunca foi. Na manhã seguinte, Pedro partiu antes do amanhecer. Helena o viu selando o cavalo no primeiro clarão da madrugada, mas fingiu continuar dormindo. Parte dela temia que ele estivesse indo embora novamente, desistindo ao perceber a magnitude dos problemas que enfrentavam. A outra parte, aquela que ainda guardava um resquício de esperança, queria acreditar que ele realmente tinha um plano. Dona Rosa preparava o café quando Helena finalmente desceu para a cozinha, os olhos marcados por uma noite de sono inquieto. Ele foi para a cidade, a velha informou, colocando uma xícara fumegante diante de Helena. Disse que voltaria antes do anoitecer. Helena assentiu sem responder, soprando o café quente. O que Pedro poderia estar fazendo na cidade? Évora ficava a quase 3 horas de cavalgada dali. Qualquer que fosse seu plano, teria que ser extraordinário para resolver uma dívida daquele tamanho em tão pouco tempo. O dia se arrastou lentamente. Helena se ocupou com as tarefas da herdade, alimentando os animais, verificando a cerca que Pedro havia consertado, limpando os escombros de um pequeno galpão que desabara na última tempestade. Trabalhar até a exaustão era sua forma de manter a mente longe das preocupações, longe das memórias, longe da presença perturbadora de Pedro em sua vida novamente. Enquanto limpava um antigo baú de ferramentas do pai, encontrou uma fotografia amarelada pelo tempo. Ela e Pedro, 5 anos mais jovens, sorridentes diante da herdade em seu auge. Ela vestia um simples vestido florido, os cabelos soltos ao vento. Ele a abraçava pela cintura, olhando-a com uma adoração que mesmo na foto desbotada era palpável. Foi tirada apenas algumas semanas antes dele partir. Helena sentiu um nó se formar na garganta. Como haviam chegado a este ponto? Como o amor que parecia tão sólido, tão verdadeiro, havia se transformado em escombros e mágoa? Talvez o amor nunca fosse realmente sólido. Talvez fosse apenas uma ilusão que se desfazia ao primeiro sinal de dificuldade. Você nunca me contou o que aconteceu de verdade. A voz de Dona Rosa interrompeu seus pensamentos. A velha estava parada na entrada do galpão, observando Helena com a foto nas mãos. Por que ele foi embora daquele jeito? Helena guardou a fotografia de volta no baú. O que há para contar? Ele desistiu. Foi embora. Fim da história. Seu pai disse algo diferente, Dona Rosa comentou, sentando-se em um caixote próximo. Pouco antes de morrer, quando a febre o fazia delirar, ele mencionou Pedro. Disse que havia cometido um erro, que o rapaz tinha razão. Helena encarou a velha surpresa. Meu pai nunca me falou disso. Orgulho, menina. O velho Almeida tinha o mesmo orgulho teimoso que você herdou. Dona Rosa suspirou, alisando o avental gasto. Seu pai e Pedro tiveram uma briga feia naquele dia, pior do que você sabe. Que dia? O dia em que ele partiu. Pedro veio com uma ideia para salvar a herdade da primeira grande crise. Queria mudar a forma de criação do gado, investir em novas técnicas que havia estudado na faculdade. Seu pai não aceitou. Disse que nenhum rapazote recém-saído da escola ia ensinar a ele, que criava gado há 40 anos, como administrar suas terras. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seu pai nunca lhe contara os detalhes daquela discussão.
Apenas dissera que Pedro havia partido após uma desavença. As palavras foram duras. Dona Rosa continuou. Seu pai o acusou de querer mudar tudo apenas para impressionar, de não ter experiência real, de ser apenas um sonhador que colocaria a herdade em risco. E Pedro? Bem, ele respondeu à altura. Disse que seu pai era um velho teimoso que preferia ver tudo ruir a aceitar mudanças, que ele estava preso ao passado. E depois, seu pai o mandou embora. Disse que não queria um genro que não respeitava sua experiência e sabedoria. Que voltasse quando aprendesse a respeitar os mais velhos. Dona Rosa fez uma pausa, seus olhos perdidos em lembranças. Pedro saiu furioso. Disse que provaria que estava certo, que voltaria um dia e mostraria ao velho Almeida que suas ideias funcionavam. Helena sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Ele nunca me contou isso, porque te amava demais para colocar você contra seu pai. Dona Rosa se levantou com dificuldade. Não estou dizendo que ele fez certo em partir sem se despedir de você. Foi um erro terrível. Mas talvez não seja o monstro que você construiu na sua cabeça todos esses anos. A velha cozinheira deixou Helena sozinha com seus pensamentos perturbados. A história que ela havia contado para si mesma durante 5 anos, a do homem que a abandonara por covardia ou por não amá-la o suficiente, começava a se desmanchar diante de uma verdade muito mais complexa e dolorosa. O sol já se punha quando Helena ouviu o som de cascos se aproximando. Correu para a varanda, o coração acelerado por um motivo que ela não queria admitir para si mesma. Pedro retornava, montado em seu cavalo, puxando pelas rédeas uma égua que carregava vários sacos. — O que é isso tudo? Ela perguntou quando ele desmontou no terreiro. — Sementes, Pedro respondeu, começando a descarregar os sacos. Milho, feijão, abóbora. Cultivos rápidos que podem ser plantados agora e colhidos em poucos meses. Sementes? Helena o encarou confusa. Como isso vai resolver nossa situação imediata? Não vai, mas é o primeiro passo. Pedro carregou os sacos para o depósito. Amanhã cedo vamos preparar a terra. A estufa que montei no lado norte da herdade está intacta. Podemos começar por lá. Pedro, Helena o seguiu, a impaciência crescendo. Temos 10 dias até Ricardo tomar a herdade. Não há tempo para plantar nada. Ele se virou para encará-la, os olhos azuis intensos à luz do entardecer. Confie em mim. As sementes são apenas uma parte do plano. E qual é a outra parte? Por que tanto mistério? Pedro hesitou, como se ponderasse o quanto deveria revelar. Preciso ir a Lisboa amanhã. Há alguém que preciso encontrar. Quem? Um velho amigo. Alguém que pode nos ajudar com o dinheiro. Helena cruzou os braços, cética. Um amigo que vai nos emprestar quase €500 mil assim de boa vontade? Não é bem um empréstimo. Pedro passou a mão pelos cabelos em seu gesto característico de nervosismo. É mais complicado do que isso. Então me explique. Ainda não posso. Preciso ter certeza primeiro. Ele se aproximou, parando a apenas um passo de distância. Sei que pedir sua confiança é pedir demais depois de tudo o que aconteceu, mas é isso que estou pedindo, Helena. Apenas mais um dia. Ela queria recusar, queria exigir explicações completas, transparência total, mas algo nos olhos dele, uma mistura de determinação e vulnerabilidade, a fez ceder. Um dia, ela concordou. Mas amanhã à noite quero saber exatamente o que está planejando. Pedro assentiu, o alívio visível em seu rosto. Você saberá tudo. Prometo. Aquela noite, depois de um jantar silencioso preparado por Dona Rosa, Helena permaneceu acordada em seu quarto, revirando-se na cama enquanto tentava organizar os pensamentos. A revelação sobre a briga entre seu pai e Pedro havia abalado as fundações da narrativa que ela construíra ao longo dos anos. Se ele havia partido não por covardia, mas por orgulho ferido, por acreditar que estava certo e querer provar seu valor,
Isso mudava tudo? Ou era apenas uma desculpa conveniente para justificar o abandono? E havia ainda a questão do bebê. O filho que ele nunca soubera que existira. O filho que ela perdera em meio ao desespero da solidão. Aquela perda ainda era uma ferida aberta em seu coração, um vazio que nada parecia preencher. Do lado de fora, o som da gaita de Pedro flutuava na noite. A mesma melodia de sempre, aquela que ele compusera para ela nos primeiros dias de namoro. Helena pegou-se inconscientemente seguindo o ritmo, as notas evocando memórias que ela tentara enterrar por tanto tempo. O amanhecer chegou rápido demais. Helena desceu para a cozinha e encontrou Pedro já pronto para partir, vestindo a única camisa limpa que possuía. "Voltarei à noite", ele disse, ajustando o chapéu. "Tente preparar o terreno da estufa, se puder. A terra precisa estar arada antes de plantarmos." Helena assentiu, observando-o montar o cavalo e partir em direção à rodovia, onde provavelmente pegaria um autocarro para Lisboa. A cidade grande ficava a quase 5 horas de distância, o que significava que ele passaria a maior parte do dia viajando. Que tipo de plano exigia tal deslocamento com tanta urgência? Seguindo as instruções de Pedro, Helena passou a manhã limpando a velha estufa. A estrutura de metal e vidro havia sido construída por seu pai nos tempos de prosperidade, mas nos últimos anos fora abandonada por falta de recursos para mantê-la funcionando. Pedro havia passado os últimos dias reparando as janelas quebradas e o sistema de irrigação. Enquanto trabalhava, Helena não pôde deixar de notar o cuidado e a precisão com que Pedro havia feito os reparos. Ele sempre tivera mãos habilidosas, um talento natural para consertar coisas quebradas. Era irônico, pensou ela, como alguém tão bom em reparar o material podia ter causado tanto dano ao imaterial, aos corações, aos sonhos, à confiança. O sol já estava alto quando Ricardo Matos apareceu novamente. Desta vez, não veio sozinho. 2 homens corpulentos o acompanhavam no jipe. Capangas conhecidos na região por fazerem o trabalho sujo do herdadeiro. "Bom dia, Helena." Ricardo cumprimentou, o tom falsamente cordial. "Vim ver se já considerou minha proposta." Helena largou a enxada com que estava trabalhando e se ergueu, enfrentando-o com o queixo erguido. "Ainda tenho uma semana para decidir, Ricardo." Na verdade, ele sorriu, retirando um envelope do bolso interno do paletó. "Houve uma mudança de planos. O prazo foi adiantado." "O quê?" Helena arrancou o envelope das mãos dele e abriu o documento oficial. Era uma notificação de execução imediata da hipoteca. "Isso não é legal. Tínhamos um acordo." "Os acordos mudam quando as circunstâncias mudam." Ricardo olhou ao redor, seus olhos se detendo na estufa recém-reparada. "Vejo que seu amigo veterinário está fazendo melhorias. Parece que vocês têm planos para a Recanto." "A herdade ainda é minha", Helena respondeu, a voz tremendo levemente de raiva. "Você não pode simplesmente mudar os termos unilateralmente." "Posso sim, querida. É o privilégio de quem detém o poder." Ele fez um gesto para os 2 homens que o acompanhavam. Silva e Tonho vieram fazer um inventário da propriedade, procedimento padrão antes da tomada de posse. Helena sentiu o sangue ferver. "Eles não vão entrar na minha casa." "Não é mais sua casa, Helena. É minha propriedade agora." Ricardo se aproximou, o perfume forte invadindo suas narinas. "A menos, é claro, que você aceite minha proposta. O juiz de paz pode nos casar ainda hoje." Helena deu um passo para trás, enojada. "Prefiro ver a herdade queimar a me casar com você, Ricardo." O sorriso abandonou o rosto do herdadeiro, substituído por uma expressão dura. "Cuidado com o que deseja, Helena. Pode se tornar realidade." Ele fez outro gesto para os capangas. "Façam o inventário. Quero tudo documentado." Os 2 homens avançaram em direção à casa principal. Helena se interpôs no caminho, o coração batendo acelerado. "Vocês não vão entrar. Esta ainda é minha propriedade por lei."
O mais alto dos dois, Silva, sorriu de forma desagradável. Sai da frente, moça. Não queremos machucá-la. Mas vamos, se for preciso, completou Tonho, estalando os dedos. Naquele momento, Dona Rosa apareceu na varanda, uma espingarda antiga nas mãos trêmulas. O primeiro que der mais um passo leva chumbo, a velha gritou, a voz surpreendentemente firme. Os capangas hesitaram, olhando para Ricardo em busca de instrução. O herdadeiro estreitou os olhos, avaliando a situação. Não seja tola, Rosa, ele disse calmamente. Essa espingarda provavelmente não é disparada há anos. E mesmo que funcione, você acha que conseguiria acertar alguém com essas mãos trêmulas? Não preciso acertar, a velha respondeu. Basta o barulho do tiro para alertar toda a vizinhança. E então, como você explicaria estar aqui com seus capangas intimidando uma mulher sozinha? Um silêncio tenso se instalou no terreiro. Helena viu a raiva crescer nos olhos de Ricardo. Um homem acostumado a sempre conseguir o que queria através da intimidação. Muito bem, ele finalmente disse, ajustando o chapéu. Vamos fazer do seu jeito, por enquanto. Virou-se para Helena, o rosto uma máscara de falsa cordialidade. Você tem até amanhã ao meio-dia. Ou aceita minha proposta de casamento, ou a recanto será minha, e você e essa velha intrometida serão despejadas. Com isso, ele fez um gesto para os capangas e os três retornaram ao jipe. Antes de partir, Ricardo abaixou o vidro e lançou um último olhar para Helena. Ah, e diga ao seu amigo veterinário que ele deveria ter ficado nas montanhas. Homens como ele acabam tendo acidentes quando se metem onde não são chamados. A ameaça velada fez o sangue de Helena gelar. Mesmo depois que o jipe desapareceu na estrada, levantando uma nuvem de poeira, ela permaneceu imóvel no terreiro, o documento amassado nas mãos. Esse homem é o diabo em pessoa, Dona Rosa murmurou, descendo os degraus da varanda com a espingarda ainda nas mãos. Meu falecido marido sempre disse que o velho Matos era ruim, mas o filho é pior. Helena engoliu o nó que se formara em sua garganta. Dona Rosa, a senhora consegue chegar até a cidade? Preciso que envie um recado para Pedro. Consigo sim. O filho do Sebastião passa aqui perto com a carrinha de leite daqui a pouco. Ele me leva. Helena correu para dentro da casa e escreveu um bilhete apressado, explicando a nova situação. Precisavam de um milagre, e precisavam dele até o meio-dia do dia seguinte. As horas se arrastaram com a lentidão da agonia. Helena continuou o trabalho na estufa, mais para manter a mente ocupada do que por acreditar realmente que as sementes teriam tempo de ser plantadas. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de vermelho sangue, não havia sinal de Pedro nem de Dona Rosa. Helena preparou um café forte e sentou-se na varanda, os olhos fixos na estrada. A noite caiu, e com ela veio um silêncio opressivo. Nunca a herdade parecera tão vazia, tão vulnerável. Ela pensou nos anos de trabalho de seu pai, no suor de gerações de Almeidas derramado naquela terra. Pensou no filho que nunca nasceu, que nunca conheceria o legado da família. E pensou, contra sua vontade, em Pedro, em seus olhos azuis determinados, em suas mãos calejadas, trabalhando incansavelmente para reparar o que podia ser reparado. Foi quase meia-noite quando ouviu o som de um motor se aproximando. Não era o ronco característico do jipe de Ricardo, mas algo mais leve, mais rápido. Um farol cortou a escuridão, iluminando a estrada de terra. Uma motocicleta. Pedro freou bruscamente no terreiro, levantando poeira. Desceu da moto com agilidade, tirando o capacete. Seus olhos encontraram Helena na varanda e ele correu até ela. Recebi seu bilhete, ele disse ofegante. Dona Rosa está bem? Sim, ficou na casa da irmã na cidade. Achou mais seguro. Helena se levantou, notando a expressão no rosto dele. O que aconteceu? Você parece diferente. Pedro respirou fundo,
passando a mão pelos cabelos agora despenteados pelo capacete. Temos o dinheiro. Helena sentiu o coração falhar uma batida. Como? Em vez de responder, Pedro retirou da jaqueta um envelope grosso e o estendeu para ela. Helena o abriu com dedos trêmulos, encontrando dentro uma quantia em dinheiro que jamais havia visto junta em toda a sua vida. Pedro, isso é real? Cada nota. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas triunfante. 470 mil euros, o suficiente para quitar a dívida e ainda sobrar um pouco para recomeçar. Helena olhou do dinheiro para o rosto dele, incrédula. De onde veio isso? Você não fez nada ilegal, não é? A expressão dele se fechou ligeiramente. Você realmente pensa que eu seria capaz disso? Não sei mais do que você seria capaz, Pedro. Não depois de tudo. Ele assentiu, aceitando a crítica. É dinheiro honesto. Meu dinheiro. Seu? Como? Pedro respirou fundo, como se reunisse coragem. Lembra que te contei que fui para as montanhas, para a Serra da Estrela? Fui trabalhar como veterinário nas herdades isoladas da região. Ganhava pouco, mas não tinha onde gastar. Ele fez uma pausa. Um dia, enquanto tratava de um cavalo numa propriedade remota, o animal se assustou e derrubou parte de uma parede velha do estábulo. Foi quando vi. Viu o quê? Ouro. Uma veia de ouro incrustada na rocha. O herdadeiro não fazia ideia do que tinha em suas terras. Helena sentiu a respiração falhar. Você contou a ele? Claro que... Sim. Pedro pareceu ligeiramente ofendido. Sou muitas coisas, Helena, mas não sou desonesto. Contei ao velho Jeremias, mostrei a ele o que havia encontrado. Ele riu e disse que sabia que havia ouro naquelas montanhas, mas estava velho demais para se importar. Disse que se eu quisesse extrair o ouro, poderíamos dividir os lucros. E foi isso que você fez? Virou garimpeiro? Pedro assentiu. Nos últimos 4 anos, extraí ouro suficiente para acumular uma pequena fortuna. Guardei cada cêntimo, investindo apenas no equipamento necessário. Jeremias ficou com sua parte, como combinamos. O restante... Ele fez um gesto para o envelope. Estava guardando para um propósito. Que propósito? Para isto. Para salvar a Recanto. Ele deu um passo em sua direção. Helena, quando soube que a herdade estava em perigo, soube que era hora de voltar. De usar o que consegui para corrigir meus erros. Helena olhou novamente para o dinheiro no envelope, sentindo um turbilhão de emoções contraditórias. Alívio, confusão, gratidão e algo mais. Algo que ela não estava pronta para nomear. Por que, Pedro? Por que voltou realmente? Por que se importa tanto com a herdade? Não é pela herdade, ele disse, a voz baixa. É por você. Sempre foi por você. O silêncio entre eles parecia vibrar com palavras não ditas, com sentimentos reprimidos por tanto tempo. Você partiu, ela finalmente disse, a voz quase um sussurro. Sem explicação, sem despedida. Eu era jovem e estúpido, orgulhoso demais para admitir que seu pai podia ter razão, magoado demais para ficar e enfrentar a situação. Pedro deu mais um passo, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Mas não passou um dia em que eu não pensasse em você, em nós. Não havia nós para você pensar, Helena respondeu, sentindo as lágrimas ameaçarem surgir. Você destruiu isso quando partiu. Eu sei. E vou passar o resto da vida tentando consertar esse erro, se você me der a chance. Ele hesitou, então estendeu a mão para tocar o rosto dela. Mas mesmo que nunca me perdoe, mesmo que nunca me aceite de volta em sua vida, ainda quero que você tenha a herdade, que tenha sua herança, seu legado. Helena sentiu o toque dele em sua pele como uma corrente elétrica. 5 anos de distância, de mágoa, de solidão. E ainda assim, seu corpo reconhecia aquele toque, respondia a ele como se o tempo não tivesse passado. E
Se eu aceitar o dinheiro, o que você quer em troca? Nada, ele respondeu imediatamente. É seu, sem condições, sem obrigações. Você daria quase €500.000 sem pedir nada em troca? Helena balançou a cabeça, incrédula. Ninguém faz isso. Eu faço. Pedro deixou cair a mão, afastando-se um passo. Porque é a coisa certa a fazer. Porque... Ele hesitou, os olhos baixando brevemente. Porque te amo. Nunca deixei de amar. As palavras atingiram Helena como um raio em céu aberto. Amor. Uma palavra que ela não ouvia há tanto tempo, que parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Amor não é abandonar, Pedro. Não, não é. E vou passar o resto dos meus dias me arrependendo disso. Ele a encarou, os olhos azuis brilhando intensamente mesmo na penumbra da varanda. Mas amor também é voltar. É admitir os erros. É dar sem esperar receber. Helena olhou para o envelope em suas mãos, para a solução de seus problemas mais imediatos, para a chance de manter a herdade na família. Era uma dádiva inimaginável, caída do céu no último momento possível. E ainda assim, havia um preço emocional a pagar. O preço de aceitar que o homem, que a magoara tão profundamente, agora se apresentava como seu salvador. O preço de abrir uma porta que ela havia lutado tanto para manter fechada. Preciso pensar, ela finalmente disse, apertando o envelope contra o peito. Tudo isso é... demais. Pedro assentiu, respeitando seu espaço. Amanhã cedo iremos ao banco. Pagaremos a dívida e recuperaremos os documentos da hipoteca. Depois você decide o que quer fazer. Se quer que eu vá embora, irei. Sem questionar. Ele se virou para partir, mas Helena o deteve com uma mão em seu braço. Onde vai dormir? No celeiro, como sempre. Não. Ela respirou fundo, tomando uma decisão que parecia ao mesmo tempo louca e inevitável. Na casa, no quarto de hóspedes. Está frio demais para o celeiro hoje. Um brilho de surpresa, e talvez esperança, passou pelos olhos de Pedro. Tem certeza? Não, Helena respondeu honestamente. Não tenho certeza de nada mais, mas é o mínimo que posso oferecer depois do que você fez hoje. Enquanto preparava o quarto de hóspedes, um cômodo pequeno que raramente era usado desde a morte de seu pai, Helena tentava organizar os pensamentos. A reviravolta dos acontecimentos era tão abrupta, tão inesperada, que ela mal conseguia processar o que sentia. Gratidão, confusão, ressentimento e algo mais perigoso, algo que ela tentava ignorar. Um resquício do amor que nunca morrera completamente, apenas adormecera sob camadas de dor e abandono. Naquela noite, deitada em sua cama, Helena ouviu os movimentos de Pedro no quarto ao lado. A madeira antiga do assoalho rangia sob seus passos, e por um momento ela se permitiu lembrar de outras noites, de outros sons, de risos compartilhados, de planos para o futuro, de promessas sussurradas no escuro. De um tempo em que a vida parecia plena de possibilidades antes que tudo desmoronasse. O sono demorou a chegar, e quando finalmente veio, trouxe sonhos confusos de terra dourada e filhos perdidos, de casas que desabavam e se reerguiam, de cavalos selvagens galopando livres sob um céu infinito. O amanhecer trouxe uma clareza inesperada. Helena despertou sabendo exatamente o que precisava fazer. Vestiu sua melhor roupa, uma saia cinza e uma blusa branca simples que guardava para ocasiões especiais, e desceu para a cozinha. Pedro já estava lá, preparando o café. "Bom dia!" ele disse, parecendo nervoso. "Espero que não se importe. Dona Rosa não está, então..." "Tudo bem," ela respondeu, aceitando a xícara que ele oferecia. "Obrigada." Eles tomaram o café em um silêncio carregado de expectativas não verbalizadas. Quando terminaram, Helena se levantou, pegando sua bolsa. "Vamos," ela disse simplesmente. "Para o banco." A agência bancária em Évora estava quieta naquela manhã de segunda-feira.
O gerente, um homem de meia-idade com óculos de armação fina, recebeu-os em sua sala com visível surpresa. Senhorita Almeida, não esperava vê-la hoje. A execução da hipoteca já foi vendida para Ricardo Matos, eu sei. Helena o interrompeu, colocando o envelope sobre a mesa. Estou aqui para quitar a dívida, integralmente. O gerente olhou para o envelope, depois para Helena, depois para Pedro, claramente confuso. Bem, isso é inesperado. O senhor Matos deu a entender que a situação já estava resolvida. Ele se enganou, Helena respondeu firmemente. A herdade é minha, e continuará sendo. Foram necessárias 2 horas para concluir toda a papelada. O gerente ligou pessoalmente para o Banco Central para verificar a transferência de propriedade da hipoteca, confirmando que o pagamento integral da dívida anulava qualquer acordo prévio. Quando finalmente saíram da agência, Helena carregava um documento oficial atestando que a herdade Recanto estava livre de quaisquer ônus ou dívidas. Conseguimos, Pedro disse quando entraram na motocicleta que haviam alugado na cidade. A herdade está salva. Helena assentiu, mas sua expressão permaneceu séria. Por enquanto, mas Ricardo não vai aceitar isso facilmente. Não importa o que ele aceite. Legalmente, ele não pode fazer nada. Ricardo não se importa muito com legalidades quando não o favorecem, Helena respondeu, lembrando-se da ameaça velada que ele fizera. Precisamos estar preparados. No caminho de volta à herdade, pararam brevemente na casa da irmã de Dona Rosa para buscá-la. A velha chorou de alegria ao saber que a dívida havia sido quitada, abraçando Helena e Pedro como se fossem seus próprios filhos. Eu sabia! Ela exclamou, enxugando as lágrimas no avental. Eu sabia que Deus não ia deixar a Recanto cair nas mãos daquele homem mau. O restante da viagem foi permeado por um clima de cautelosa celebração. Havia muito a fazer. A herdade precisava de reparos extensos, novos investimentos, muito trabalho para voltar a prosperar. Mas o primeiro e mais importante passo havia sido dado. A propriedade permaneceria na família Almeida. Quando finalmente chegaram à entrada da herdade, porém, o clima de comemoração foi abruptamente interrompido. Uma coluna de fumaça negra se erguia ao longe, vinda da direção da casa principal. Meu Deus! Dona Rosa exclamou, agarrando-se ao banco da motocicleta. É fogo! Pedro acelerou, percorrendo o último trecho da estrada de terra em velocidade máxima. Quando chegaram ao terreiro, a cena era de devastação. O celeiro ardia em chamas altas, o fogo consumindo rapidamente a estrutura de madeira antiga. 2 homens, os mesmos capangas que haviam acompanhado Ricardo no dia anterior, estavam diante da casa principal com galões de combustível. Pare! Helena gritou, saltando da motocicleta antes mesmo que Pedro conseguisse frear completamente. Os homens se viraram surpresos. Um deles, Tonho, já havia derramado combustível na varanda da casa, preparando-se para atear fogo. O que pensam que estão fazendo? Helena avançou, a voz trêmula de raiva. Ordens do patrão, Silva respondeu com um sorriso cruel. Se ele não pode ter a herdade, ninguém mais terá. Pedro se adiantou, colocando-se entre Helena e os homens. Saiam daqui agora. A propriedade foi legalmente quitada esta manhã. Estão cometendo um crime. Tonho riu, sacando uma faca da cintura. O único crime aqui é vocês estarem vivos. O patrão foi bem claro quanto a isso. O que aconteceu a seguir foi rápido demais para Helena processar completamente. Tonho avançou contra Pedro com a faca em punho. Houve um movimento brusco, um som de impacto, e então o capanga estava no chão, desarmado, com Pedro segurando seu braço em um ângulo impossível. Última chance, Pedro disse, a voz calma, mas carregada de uma autoridade que Helena nunca havia presenciado antes. Saiam, e ninguém se machuca mais. Silva, vendo o companheiro derrotado, hesitou apenas por um segundo antes de correr para o jipe estacionado próximo. Tonho, gemendo de dor, foi libertado por Pedro e cambaleou até o veículo.
Os dois partiram em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira. "O celeiro!" Dona Rosa gritou, lembrando-os do incêndio que continuava a se alastrar. Foi necessário o esforço combinado dos três para impedir que o fogo se espalhasse para as outras estruturas. Usando baldes, mangueiras e cobertores molhados, conseguiram conter as chamas ao celeiro, que infelizmente já estava condenado. Quando finalmente o fogo diminuiu para brasas fumegantes, os três desabaram exaustos no terreiro, sujos de fuligem e suor. "Como você fez aquilo?" Helena perguntou finalmente, encarando Pedro com uma nova perspectiva. "Com o capanga. Aprendi algumas coisas nas montanhas." Ele respondeu simplesmente. "A vida lá não é fácil. Um homem precisa saber se defender." Helena assentiu, um novo respeito nascendo em seu olhar. O Pedro que retornara não era o mesmo que partira 5 anos atrás. Havia uma dureza nele agora, uma determinação que antes não existia, como o aço que fora temperado no fogo. "Eles voltarão", Dona Rosa disse, olhando ansiosamente para a estrada. "Com mais homens. Com Ricardo." "Sim." Pedro concordou, levantando-se e estendendo a mão para ajudar Helena. "É por isso que precisamos nos preparar." Enquanto caminhavam em direção à casa para limpar os estragos, Helena percebeu que algo fundamental havia mudado dentro dela. A raiva que carregara por tanto tempo, a mágoa que alimentara como um fogo lento, começava a dar lugar a algo diferente. Não era perdão, não ainda, mas talvez fosse o começo de um caminho para a cura. Pedro Silva não era mais o inimigo, o traidor que a abandonara. Ele era um aliado na luta para salvar o que restava de seu mundo. E talvez, apenas talvez, pudesse ser algo mais no futuro. Enquanto observava o sol começar a se pôr sobre a herdade Recanto, sobre as cercas reconstruídas, a estufa reparada, a promessa de novas plantações, Helena permitiu-se, pela primeira vez em anos, contemplar a possibilidade de um recomeço. Não apenas para a herdade, mas para ela mesma, para seu coração. O caminho seria longo e difícil. Haveria mais batalhas pela frente. Ricardo Matos não era homem de aceitar a derrota facilmente. E dentro de si mesma, Helena ainda carregava feridas que precisariam de tempo para cicatrizar completamente. Mas naquele momento, enquanto as últimas chamas do celeiro se extinguiam no horizonte, uma certeza se formou em seu coração. A terra dourada dos Almeida, a terra que seu pai tanto amara, terra onde ela nascera e crescera, a terra que quase perdera, continuaria viva. E talvez, junto com ela, também renascesse a capacidade de Helena de acreditar novamente no amor. Os dias que se seguiram ao incêndio do celeiro foram de intensa atividade na herdade Recanto. Pedro havia insistido para que registrassem um boletim de ocorrência contra Ricardo Matos, mas Helena sabia que seria inútil. O herdadeiro tinha demasiada influência na região, e sua palavra pesaria mais que a deles, mesmo com o testemunho de Dona Rosa. "Não é assim que venceremos esta batalha", ela explicou enquanto trabalhavam lado a lado no plantio da estufa. "Ricardo não joga pelas regras." "Então como o enfrentamos?" Pedro perguntou, suas mãos hábeis colocando sementes de tomate na terra recém-preparada. Helena parou por um momento pensativa. "Provando que ele não é tão poderoso quanto pensa. Mostrando que a Recanto pode prosperar sem ele. Que nós podemos prosperar." Os planos começaram a tomar forma nos dias seguintes. Com parte do dinheiro que sobrara após a quitação da dívida, compraram novos equipamentos agrícolas, encomendaram materiais para reconstruir o celeiro e adquiriram mais algumas cabeças de gado para reforçar o pequeno rebanho que restara. Pedro sugeriu uma abordagem mais diversificada para a herdade, não apenas gado, como tradicionalmente, mas também agricultura orgânica, apicultura e até mesmo uma pequena produção de laticínios artesanais. Seu pai estava certo em muitas coisas,
ele admitiu uma noite enquanto discutiam os planos na varanda. Mas o mundo mudou. As herdades que só dependem de uma fonte de renda estão cada vez mais vulneráveis. Precisamos nos adaptar. Helena observava o homem à sua frente com uma mistura de fascínio e cautela. Este Pedro era diferente do rapaz impulsivo e teórico que conhecera anos atrás. Havia uma maturidade nele agora, uma sabedoria prática que vinha da experiência, não apenas dos livros. Meu pai acabou percebendo isso também, ela disse finalmente. Nos últimos meses antes de morrer, ele falava em diversificar, em tentar coisas novas, mas já estava doente demais para implementar as mudanças, e eu estava apenas tentando manter tudo funcionando. Um silêncio confortável caiu entre eles. Lentamente, dia após dia, algo estava sendo reconstruído. E não era apenas o celeiro ou as cercas. Uma semana depois do incêndio, a normalidade parecia estar retornando. Não havia mais sinal de Ricardo ou seus homens, e Helena começava a pensar que talvez ele tivesse decidido deixá-los em paz. Foi quando Manuel Costa, um pequeno herdadeiro vizinho, apareceu na Recanto com notícias perturbadoras. Ele está comprando todas as terras ao redor, Manuel disse, aceitando o café que Dona Rosa lhe oferecia. Era um homem de 60 anos, magro e curtido pelo sol, com mãos nodosas de quem passou a vida inteira trabalhando na terra. Oferece preços baixos, e quando recusamos, começam os acidentes. Cercas cortadas, gado envenenado, poços contaminados. Ricardo? Helena perguntou, embora já soubesse a resposta. Quem mais seria? O homem ficou obcecado depois que vocês o desafiaram. Está determinado a isolar a Recanto, a transformá-la numa ilha no meio de suas terras. Pedro e Helena trocaram olhares preocupados. A estratégia de Ricardo era clara e eficaz. Sem vizinhos aliados, sem rotas de acesso, a herdade ficaria completamente à mercê dele. Manuel, quanto ele ofereceu pela sua propriedade? Pedro perguntou, uma ideia formando-se em sua mente. 1/10 do valor real. Um insulto. Mas com o poço envenenado e metade do meu gado morto. O velho herdadeiro suspirou, a derrota evidente em seus olhos cansados. Não tenho escolha. Tenho que vender. E se houvesse outra opção? Pedro olhou para Helena, como que pedindo permissão. Ela assentiu, entendendo instantaneamente o que ele estava pensando. Nós poderíamos comprar sua terra, Manuel, pelo valor justo. O velho herdadeiro piscou, surpreso. Vocês? Mas acabaram de quitar uma dívida enorme. De onde viria o dinheiro? Ainda temos recursos, Pedro respondeu. E mais importante, temos um plano. Um plano que pode funcionar melhor se unirmos nossas forças em vez de nos rendermos a Ricardo um por um. Naquela mesma tarde, Pedro e Helena visitaram outras 3 pequenas propriedades vizinhas. Em cada uma delas, a história era similar. Pressão, intimidação, acidentes misteriosos. E em cada uma, eles fizeram a mesma proposta. Uma sociedade, uma cooperativa de pequenos produtores unidos contra a ameaça comum. Não estamos comprando suas terras, Helena explicava. Estamos propondo uma aliança. Cada um mantém sua propriedade, mas trabalhamos juntos na produção, no processamento e na venda. A ideia era simples, mas revolucionária para a região. Com o dinheiro restante do ouro de Pedro, eles financiariam a recuperação das propriedades afetadas pelos acidentes. Em troca, os herdadeiros se comprometeriam a permanecer em suas terras e a participar do modelo cooperativo. Sozinhos, somos vulneráveis, Pedro disse durante uma reunião com todos os vizinhos no terreiro reconstruído da Recanto. Unidos podemos resistir, podemos até mesmo prosperar. Dos 5 proprietários convidados, 4 aceitaram a proposta imediatamente. O 5º, mais velho e mais temeroso, precisou de algumas semanas para ser convencido. Mas no final,
A cooperativa Vale Dourado estava formada, abrangendo 6 propriedades contíguas e criando um bloco de resistência no coração das terras que Ricardo cobiçava. Foi uma declaração de guerra silenciosa, e Ricardo Matos entendeu a mensagem perfeitamente. A resposta veio numa noite de lua nova, quando a escuridão encobria os movimentos na estrada que cortava as propriedades. Helena foi acordada por latidos frenéticos dos cães da herdade. Pedro já estava de pé, vestindo-se apressadamente. "O que foi?" ela perguntou, sentando-se na cama. "Não sei, mas os cachorros nunca latem assim sem motivo." Helena se vestiu rapidamente e o seguiu para fora. A noite estava estranhamente silenciosa, exceto pelos latidos cada vez mais desesperados. Foi quando notaram o cheiro, fumaça, e não vinha do terreiro da Recanto, mas sim da direção da propriedade de Manuel. "Ele está queimando a herdade do Manuel!" Helena exclamou, o coração acelerado de pavor. Pedro correu para a carrinha velha que haviam conseguido consertar nas últimas semanas. "Acorde, Dona Rosa. Ligue para os outros. Vou na frente." Enquanto ele partia, Helena correu para o telefone recém-instalado e começou a cadeia de alertas. Um a um, os membros da cooperativa foram acordados, mobilizados. Em menos de meia hora, todas as 6 propriedades estavam em alerta máximo. Na herdade de Manuel, a situação era grave, mas não irrecuperável. O fogo havia sido iniciado no celeiro, mas graças à chegada rápida de Pedro e 2 outros vizinhos, conseguiram contê-lo antes que atingisse a casa principal ou os pastos. Quando Helena chegou, trazendo Dona Rosa e mais ajuda, a pior parte já havia passado. "Isso não vai parar", Manuel disse, sentado, exausto no terreiro, observando os últimos focos de incêndio serem combatidos. "Ele vai continuar até nos quebrar." "Não", Pedro respondeu firmemente. "Não se nos mantivermos unidos, não se nos recusarmos a ceder." "Mas como? Não podemos ficar acordados todas as noites. Não podemos vigiar cada centímetro das nossas terras." Helena se ajoelhou diante do velho herdadeiro, tomando suas mãos calejadas nas suas. "Manuel, lembra do que meu pai sempre dizia? O mal só vence quando os bons desistem de lutar. Não vamos desistir." Naquela mesma noite, enquanto o sol nascia no horizonte, iluminando os estragos do incêndio, os 6 proprietários da cooperativa realizaram uma reunião de emergência. Decisões difíceis foram tomadas, estratégias traçadas. Não seria apenas uma resistência passiva, seria um contra-ataque. O primeiro passo foi jurídico. Com os recursos combinados da cooperativa, contrataram um advogado de Lisboa, alguém sem vínculos com os poderes locais. Todas as ocorrências foram meticulosamente documentadas, testemunhas ouvidas, evidências coletadas. Um processo formal foi aberto contra Ricardo Matos por intimidação, danos materiais e tentativa de formação de monopólio ilegal. O segundo passo foi econômico. A cooperativa estabeleceu parcerias diretas com compradores de grandes centros, eliminando os intermediários, locais que eram controlados por Ricardo. Produtos orgânicos certificados, laticínios artesanais, mel puro do Alentejo. Tudo passou a ser vendido diretamente para restaurantes e lojas especializadas em Lisboa, Porto e Faro. O terceiro passo foi comunitário. A cooperativa abriu suas portas para trabalhadores rurais da região, oferecendo condições justas e participação nos lucros. Pessoas que antes dependiam do império de Ricardo para sobreviver, agora tinham uma alternativa viável. Mas a resposta mais significativa veio de onde menos esperavam. Maria Matos, a filha de Ricardo, que há anos vivia afastada do pai em Lisboa, retornou à região após saber dos conflitos. Contrariando todas as expectativas, ela procurou Helena diretamente. "Meu pai está fora de controlo", Maria disse durante seu encontro na varanda da Recanto. Era uma mulher de 40 anos, com a mesma estrutura corpulenta do pai, mas com olhos gentis que não combinavam com o sobrenome que carregava.
O que ele está fazendo não é apenas cruel, é estúpido do ponto de vista dos negócios. Essa obsessão está arruinando tudo o que ele construiu. Por que veio até mim? Helena perguntou cautelosa. Anos de conflito com Ricardo a haviam tornado desconfiada de qualquer coisa relacionada ao nome Matos. Porque você é a única que ele realmente teme. Maria respondeu simplesmente. A única que conseguiu desafiá-lo e sobreviver. E porque... Ela hesitou, algo vulnerável passando por seu rosto geralmente composto. Porque sei o que é ser controlada por ele. Sei o preço que se paga por sua proteção. Nas semanas seguintes, Maria se tornou uma aliada inesperada, mas valiosa. Como acionista de 30% das empresas do pai, ela tinha acesso a informações privilegiadas sobre seus planos e movimentos. Mais de uma vez, seus alertas permitiram que a cooperativa se preparasse para os ataques de Ricardo antes que acontecessem. A guerra, silenciosa, se arrastou por meses. Houve perdas de ambos os lados, mais incêndios, destruição de plantações, sabotagem de equipamentos. Mas, para surpresa de Ricardo, a cada golpe que desferia, a resistência parecia ficar mais forte, não mais fraca. A cooperativa se expandiu, incorporando mais 3 propriedades vizinhas. Sua reputação cresceu, atraindo a atenção da mídia regional e até mesmo nacional. Pequenos produtores desafiam o Império Rural no interior do Alentejo. Era a manchete de um importante jornal de Lisboa. A matéria, extensa e bem pesquisada, expunha as táticas de Ricardo e celebrava a inovação e resiliência da cooperativa. Foi o começo do fim para Ricardo Matos. A exposição pública atraiu a atenção de autoridades que por anos haviam feito vista grossa para suas atividades. Investigações foram abertas, documentos fiscais examinados, licenças ambientais verificadas. O império que ele construíra sobre intimidação e favores políticos começou a ruir sob o escrutínio externo. Numa tarde chuvosa de novembro, quase um ano após o retorno de Pedro a Recanto, Maria Matos apareceu na Herdade com notícias surpreendentes. Meu pai está doente, ela disse, aceitando a xícara de café que Dona Rosa lhe oferecia. Um AVC. Não é grave, mas o suficiente para assustá-lo. Os médicos disseram que precisa reduzir o estresse, mudar de vida. Ela fez uma pausa, girando a xícara entre os dedos. Ele quer vender tudo, aposentar-se, mudar-se para o litoral. Helena e Pedro trocaram olhares incrédulos. Depois de tantos meses de conflito constante, a notícia parecia surreal demais para ser verdade. Ele está realmente desistindo? Pedro perguntou, cético. Não chamaria de desistir. Meu pai nunca admitiria derrota. Mas sim, ele está se retirando do jogo. Maria colocou a xícara sobre a mesa. E eu vou assumir o controle das empresas da família. E o que isso significa para nós? Para a cooperativa? Helena questionou, ainda cautelosa. O sorriso de Maria foi genuíno, alcançando seus olhos. Significa paz. Significa que a primeira ação oficial sob minha gestão será estabelecer um acordo formal com a cooperativa Vale Dourado. Sem mais conflitos, sem mais sabotagens. Pelo contrário, quero propor uma parceria. Nos dias que se seguiram, os detalhes dessa parceria improvável começaram a tomar forma. As terras que Ricardo havia adquirido na região seriam geridas sob um novo modelo, inspirado pela cooperativa, mas adaptado para maior escala. Maria trazia conhecimento de marketing e logística adquirido em seus anos de trabalho corporativo em Lisboa. A cooperativa contribuía com expertise em produção sustentável e práticas agrícolas inovadoras. Juntos, estavam criando algo totalmente novo no panorama rural português. Para Helena, era como se um pesadelo finalmente chegasse ao fim. Depois de anos de luta constante, primeiro contra a seca, depois contra as dívidas, finalmente contra Ricardo, um novo horizonte se abria. A Herdade Recanto, antes à beira da ruína, agora estava no centro de um movimento de revitalização rural que começava a atrair atenção
até mesmo internacionalmente. Mas enquanto a herdade prosperava, algo mais continuava em suspenso. Algo entre ela e Pedro. Durante aquele ano turbulento, eles haviam desenvolvido uma parceria eficiente, uma amizade cautelosa, talvez até um respeito mútuo renovado. Mas as feridas mais profundas, as questões não resolvidas sobre o passado, permaneciam intocadas por um acordo tácito. Pedro continuava dormindo no quarto de hóspedes, agora permanentemente seu. Trabalhava incansavelmente pela herdade e pela cooperativa, oferecendo ideias, conhecimento técnico e trabalho braçal sempre que necessário. Nunca cobrou por seus esforços, nunca pediu reconhecimento formal por sua contribuição. E nunca, nem uma vez sequer, pressionou Helena por algo mais que a camaradagem tensa que haviam estabelecido. Foi numa tarde tranquila de dezembro, enquanto verificavam juntos o progresso das mudas na estufa expandida, que Helena finalmente encontrou coragem para romper o silêncio sobre o assunto que ambos evitavam. "Por que você nunca me perguntou?" Ela disse subitamente, interrompendo a conversa técnica sobre sistemas de irrigação. Pedro parou o que estava fazendo, confuso. Perguntou o quê? Sobre nós, sobre o que sinto, o que penso. Helena não conseguia olhar diretamente para ele, focando-se em vez disso nas mudas de alface entre seus dedos. "Você voltou dizendo que me amava, que nunca deixou de me amar. E depois, nada. Nenhuma palavra sobre isso em um ano inteiro." Pedro ficou imóvel por um momento, como se processasse cuidadosamente suas próximas palavras. "Não perguntei por que temia a resposta." Ele finalmente disse, a voz baixa. "E porque prometi a mim mesmo que não pressionaria você, que deixaria a decisão em suas mãos, no seu tempo, mesmo que isso significasse esperar para sempre." Helena finalmente ergueu os olhos para encontrar os dele. Aquele azul profundo que um dia fora seu porto seguro, depois sua maior dor, e agora ela não sabia mais definir o que representava. "E se eu nunca tomar essa decisão? Se nunca disser nada?" "Então, ficarei exatamente onde estou agora," ele respondeu simplesmente. "Ao seu lado, ajudando a cuidar desta terra, sendo seu amigo, seu parceiro de trabalho. Será suficiente. Mesmo que você ainda..." Ela não conseguiu terminar a frase. "Mesmo que eu ainda te ame?" Pedro completou por ela, sem hesitação. "Sim, porque estar perto de você, mesmo assim, é melhor do que qualquer alternativa que posso imaginar." Helena sentiu algo se romper dentro de si. Não como uma ferida que se abre, mas como um dique que finalmente cede sob a pressão das águas represadas por tanto tempo. "Você acha que o amor é assim? Que pode sobreviver a tudo isso? Ao abandono? À perda? A um ano de guerra contra Ricardo?" "Não acho, tenho certeza." Pedro deu um passo em sua direção, cuidadoso, como quem se aproxima de um animal selvagem que pode fugir a qualquer momento. "Helena, o amor não é frágil. Não é algo que se quebra ao primeiro obstáculo. O verdadeiro amor é como esta terra sob nossos pés. Pode parecer morta, pode atravessar secas terríveis, pode ser ferida e maltratada. Mas se for real, se suas raízes forem profundas o suficiente, sempre encontrará uma forma de florescer novamente." As palavras dele ecoaram profundamente em Helena, misturando-se às lembranças do que seu pai sempre dizia sobre a terra dos Almeida, que tinha coração de ouro, que apenas esperava o momento certo para florescer novamente. "Tenho medo," ela confessou, a voz quase um sussurro. "Medo de confiar, de acreditar, de me permitir sentir novamente, apenas para ser ferida outra vez." "O medo é natural," Pedro respondeu, agora tão próximo que ela podia sentir o calor de seu corpo. "Mas você é a pessoa mais corajosa que conheço, Helena. Enfrenta a seca, as dívidas, até mesmo Ricardo Matos. O medo nunca a impediu antes." Helena sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos.
Não lágrimas de tristeza, mas de algo mais complexo, uma mistura de medo, esperança e possibilidades. Você realmente nunca soube do bebê? Ela perguntou. A questão que permanecera enterrada entre eles por tanto tempo, finalmente vindo à tona. Jura pela sua vida? Juro por tudo o que sou. Pedro respondeu sem hesitação. Se tivesse sabido, nada no mundo teria me impedido de voltar, de estar ao seu lado, de tentar salvá-lo. Helena fechou os olhos, deixando as lágrimas finalmente caírem. Uma parte dela sempre duvidara, sempre suspeitara que, de alguma forma, ele pudesse ter sabido da gravidez e, ainda assim, escolhido ficar longe. Ouvir a verdade em sua voz, ver a dor genuína em seus olhos, era como ter um peso enorme retirado de seus ombros. Era um menino, ela disse baixinho. Os médicos me disseram depois. Era um menino. Pedro não disse nada, mas Helena viu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Um pai chorando pelo filho que nunca conheceu, pela possibilidade que nunca se realizou. Naquele momento, algo mudou definitivamente entre eles. Como se a última barreira, a última desconfiança, finalmente tivesse sido derrubada. Helena deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles para apenas um suspiro. Não posso prometer que será fácil, ela disse, a voz mais firme agora. Não posso prometer que não haverá dias difíceis, lembranças dolorosas, momentos de dúvida. Não pediria tais promessas, Pedro respondeu. A vida nunca é fácil, especialmente uma vida na terra, dependendo das estações, das chuvas, da sorte. Só peço a chance de estar ao seu lado durante tudo isso, de construir algo novo juntos. Helena não respondeu com palavras. Em vez disso, fechou a distância. Entre eles, seus lábios encontrando os de Pedro em um beijo que continha 5 anos de ausência, 1 ano de reaproximação cautelosa e uma promessa silenciosa de muitos mais pela frente. A primavera chegou com uma explosão de vida na Herdade Recanto. Os campos, outrora ressecados pela seca implacável, agora exibiam um verde vibrante que parecia impossível apenas 2 anos antes. A estufa, ampliada e modernizada, produzia uma variedade impressionante de hortaliças orgânicas que eram a sensação nos mercados de Lisboa. O novo celeiro, mais sólido e espaçoso que o anterior, abrigava não apenas o gado saudável, mas também o Centro de Beneficiamento de Leite da Cooperativa. O casamento de Helena e Pedro foi celebrado sob a grande mangueira do terreiro, com a participação de todos os membros da cooperativa Vale Dourado. Dona Rosa, resplandecente em seu vestido azul claro, não parava de repetir que sempre soubera que eles terminariam juntos. Os anjos me contaram desde o início, ela dizia, enxugando lágrimas de felicidade com o lenço rendado. Para a surpresa de todos, Maria Matos compareceu à cerimônia, trazendo não apenas seus votos de felicidade, mas também a notícia de que seu pai havia finalmente aceitado a derrota. Ricardo, recuperando-se lentamente do AVC em sua casa de praia, havia concordado em vender suas terras na região por um preço justo, encerrando definitivamente o conflito que quase destruíra tantas vidas. Durante a festa, Pedro puxou Helena para um canto mais tranquilo, longe da música e das risadas dos convidados. Do bolso, retirou uma corrente de ouro com um pequeno pingente, uma pepita de ouro bruto, em seu estado natural. A última pepita que encontrei nas montanhas, ele explicou, colocando a corrente no pescoço dela. Guardei-a como um talismã, uma promessa de que um dia retornaria para você. Helena tocou a pequena, pepita dourada, sentindo sua textura áspera e natural contra os dedos. Era um símbolo perfeito para tudo o que haviam atravessado. Bruto, imperfeito, valioso. Sabe o que meu pai dizia sobre a terra da Recanto? Ela perguntou, olhando nos olhos do marido. Que tinha coração de ouro, que mesmo quando parecia morta,
Estava apenas esperando o momento certo para florescer novamente. Pedro sorriu, acariciando o rosto dela. Ele estava certo. Sobre a terra. E sobre nós. 3 meses após o casamento, em uma manhã ensolarada de verão, Helena acordou sentindo uma leve náusea. Nos dias seguintes, o sintoma persistiu, acompanhado por um cansaço incomum para alguém tão enérgico quanto ela. Foi Dona Rosa quem primeiro sugeriu a possibilidade que Helena mal ousava considerar. Está carregando vida, a velha afirmou com a certeza de quem já vira aqueles sinais dezenas de vezes. Tenho olhos para essas coisas. O médico em Évora confirmou o que o coração de Helena já sabia. Uma nova vida crescia dentro dela. Uma segunda chance, um recomeço completo. Quando contou a Pedro, viu nos olhos dele um misto de alegria e medo que certamente espelhava seus próprios sentimentos. A memória do filho perdido pairava entre eles como um fantasma. Desta vez será diferente, ele prometeu, abraçando-a com um misto de ternura e proteção feroz. Estarei ao seu lado em cada momento. E assim foi. Nos meses que se seguiram, Pedro praticamente não saiu do lado de Helena. Insistia para que ela descansasse mais. Contratou ajuda adicional para a herdade. Transformou-se em uma sombra constante e amorosa. Helena às vezes ria de sua superproteção, mas secretamente adorava essa demonstração de cuidado. Quando chegou o momento do parto, uma tempestade violenta caía sobre a região. As estradas estavam intransitáveis, tornando impossível chegar ao hospital em Évora. Foi Dona Rosa, com sua experiência de vida e mãos gentis, quem ajudou a trazer a pequena Aurora ao mundo, na mesma casa onde Helena nascera 34 anos antes. Uma menina forte, a velha anunciou, colocando o bebê nos braços da mãe exausta. Tem os olhos do pai e a teimosia da mãe. Vai dar trabalho. Pedro, que não saíra um minuto do lado da esposa durante o parto, olhava para a filha com um misto de admiração e incredulidade. Ela é perfeita, sussurrou, tocando com delicadeza os dedos minúsculos que se fecharam instintivamente ao redor de seu polegar. Lá fora, a tempestade amainava, dando lugar a um céu limpo pontilhado de estrelas. A chuva, tão necessária para a terra, havia chegado exatamente no momento certo, assim como a aurora chegava para completar o ciclo de renovação que começara com o retorno de Pedro. Na varanda da herdade, algumas semanas depois, Helena embalava a filha adormecida enquanto observava o entardecer dourado sobre os campos verdejantes da Recanto. Pedro se aproximou, trazendo uma caneca de chá para ela. Sentou-se ao seu lado, um braço protetor ao redor de seus ombros, o outro tocando suavemente o rostinho da filha. Ela é o nosso ouro mais precioso, ele murmurou. Helena sorriu, recostando a cabeça no ombro do marido. A terra finalmente floresceu de novo. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, banhando a herdade em uma luz dourada que parecia confirmar as palavras de seu pai, Helena compreendeu o verdadeiro significado da frase que ele sempre repetia. Se fizer amor todo dia, não passará fome. Não era apenas sobre trabalhar a terra com dedicação, era sobre nutrir os laços que realmente importam. Era sobre persistir, mesmo quando tudo parece perdido. Era sobre acreditar na capacidade do coração humano de, como a terra mais árida, florescer novamente quando regado com paciência, perdão e coragem. A pequena Aurora se mexeu em seus braços, abrindo brevemente os olhos azuis tão semelhantes aos do pai, antes de voltar a adormecer, segura e amada. E Helena soube, com uma certeza que vinha do mais profundo de sua alma, que a história da herdade Recanto estava apenas começando seu capítulo mais dourado.